Lições Bíblicas. O Ministério de Pastor. A paz do Senhor. Nesta semana, em nosso resumo da lição 9, vamos estudar sobre o Ministério de Pastor. Jesus, o Sumo Pastor. As características do verdadeiro pastor. O Ministério Pastoral. Quer saber mais sobre este importante assunto? Fique conosco. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João capítulo 10, versículos 11 e 14. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Tito, capítulo 1, versículos 7, 8, 9, 10 e 11. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. 1 Pedro capítulo 5, versículos 2, 3 e 4. Ofertou seus ombros, deu um bom pastor, com maior carinho, e sincero amor. Nesta lição 9, vamos estudar um pouquinho sobre a missão de um pastor. Ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local. Entre elas, o cuidado para com as pessoas do rebanho, visita a enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica e o constante desafio de se dedicar à oração, à pregação, ao ensino da palavra. O dia a dia pastoral é desafiador a quem é vocacionado por Deus para apacentar. Somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. Por outro lado, uma liderança madura e servidora é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Assim, a lição de hoje abordará esse importante ministério. Jesus, o Sumo Pastor. Nós já vimos ele como o evangelista, nós vimos ele como o sacerdote, vimos Jesus como profeta. Enfim, ele sempre é o nosso espelho, ele sempre é o absoluto, por excelência. E agora nós vamos ver que ele continua sendo o principal personagem da nossa lição como Sumo Pastor. Quer dizer que ele é o pastor dos pastores, né? Jesus, o Sumo Pastor. Então Jesus é o pastor supremo. Essa expressão, pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus 13, capítulo 13, versículo 20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor
no Novo Testamento. Então, ele é o pastor dos pastores por excelência. E quando se fala em pastor, nós vimos que a figura do pastor é aquela pessoa dedicada, vocacionada a cuidar das suas ovelhas e que, se preciso for, ela dá a vida pelas suas ovelhas. E Jesus poderia comparar a muitas profissões que existem, né? Muitas mesmo, mas escolheu ser comparado a pastor, porque ele se identifica muito com o pastor. O pastor é aquele que, se preciso for, ele dá a vida pelas ovelhas, porque ele tem que ter um cuidado todo especial, porque nós sabemos que as ovelhas não cuidam de si mesmas. Elas precisam constantemente do cuidado do pastor. Para tudo, elas precisam do cuidado do pastor. Então, Jesus deu a vida pelas suas ovelhas, deu a vida por nós, que somos comparados às ovelhas, né? Precisamos de Jesus em tudo. Então, ele é o sumo pastor, o pastor dá a vida pelas ovelhas. Uma das principais fontes de economia israelita era o trabalho pastoril. Os pastores cuidavam das ovelhas para delas obterem o lucro diário. Este é o contexto de que se valeu o Senhor Jesus para referir-se ao ensinamento contido na expressão o bom pastor. Então nós já vimos que o pastor dá a vida pelas ovelhas se necessário for. Nós vimos o pastor cuidando das ovelhas no campo, ou onde for que ele vai conduzi-las, nos vales muitas vezes, né? E nós vimos que há o perigo de animais ferozes atacar as ovelhas, como onças, lobos, cães vadios. Então há necessidade do pastor estar sempre atento para proteger as suas ovelhas e, se for preciso, dar até mesmo a sua vida para a proteção das ovelhas, né? E outra coisa interessante é que ele conhece as suas ovelhas. Então Jesus, como pastor, ele nos conhece muito bem. Todas as pessoas do mundo, se cada uma orasse a Deus, a Jesus, ao mesmo tempo, ele ouviria a oração de cada uma sem confundir a voz e sem confundir o nome de cada uma das pessoas. Então, o pastor conhece as suas ovelhas. Então, Jesus nos conhece. O pastor, nós vimos que bom seria se ele conhecesse, não digo que um pastor presidente de um campo vai conhecer os seus membros, cada um deles pelo nome, mas é necessário que ele conheça o estado das suas ovelhas. Isto é bíblico, que ele conheça a necessidade das suas ovelhas e conheça o estado espiritual, se aquela ovelha está precisando mais de um caldinho, ou quem sabe de uma carne mais gordurosa, ou quem sabe de um leite racional, alguma coisa assim. Sabemos que o leite racional é a palavra, né? Então o pastor conhece as suas ovelhas e também elas conhecem o seu pastor e conhecem a sua voz. Nós vimos, por exemplo, no caso de, vamos supor aí que uns 10 pastores, cada um tendo umas 100 ovelhas, se reúnam diante de um poço enquanto as ovelhas vão pastar. Eles vão ali beber uma água, conversar um pouco, em torno de 10 pastores, cada um sendo dono de umas 100 ovelhas cada um. Isso totalizaria umas 1000 ovelhas, né? E as ovelhas daqui a pouco lá se misturam umas com as outras e estão lá misturadas lá, pastando, né? Na hora de ir embora, a gente fica pensando, né? E agora? Eu acho que umas daquele outro pastor vai seguir o outro e outras do outro vai seguir o outro. E como é que vai ser isso agora na hora de ir embora, né? Então o primeiro se levanta e diz, né? Ovelhas, vamos embora. Aquelas 100 ovelhas, uma a uma, ouvem a voz do seu pastor, conhecem a voz do seu pastor
e vão seguindo ele. Elas conhecem o seu pastor, conhecem a voz dele. Nenhuma das outras ovelhas dos outros pastores vão seguir aquele pastor. Depois o segundo pastor se levanta, dá adeus ali para os pastores e chama as ovelhas, né? Ovelhas, vamos embora. Chegou a hora de ir embora. Elas conhecem aquelas 100 ovelhas dele, vão seguindo aquele pastor. E nenhuma das outras seguem aquele pastor, porque elas conhecem a voz do seu pastor. Você conhece a voz do seu pastor? Você está ouvindo o seu pastor falando no teu coração, neste momento, que ele é o teu pastor, que nada te faltará, que ele é o teu Senhor. Então procure conhecer a voz do teu pastor, procure ter uma intimidade com o teu pastor, Jesus, para que tu ouça a sua voz no teu coração e sinta ele falar contigo, te dizendo aquilo que você, não que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir para estar sempre firme em Jesus. Então o pastor dá a vida pelas ovelhas, conhece as ovelhas e as ovelhas também ouvem a sua voz. O pastor, ele guia, ele protege as ovelhas, ele defende, ele orienta e também ampara as ovelhas. Muitas vezes as ovelhinhas estão lá no pasto, tranquilamente pastando, e há grandes dificuldades. Às vezes o pastor tem muitas ovelhas e há necessidade dele contar as ovelhas para ver se estão todas ali, se não está faltando alguma. Para isso ele precisa saber quantas tem. E às vezes falta uma ovelha. E às vezes falta uma ovelha e o pastor sai a procurar aquela ovelha que está faltando. E daí muitas vezes tem a questão da ovelha virada, né? A ovelha está virada, se deita um pouco para depois de se alimentar e ela acaba se virando, se esticando um pouco e daqui a pouco ela fica com as pernas para cima, a expressão ovelha virada, né? E não consegue se desvirar e fica se debatendo com as patas ali, não consegue. E a ovelha, dependendo do clima, ela pode morrer em pouco tempo naquela situação. Então, a sensibilidade do pastor em chegar e desvirar aquela ovelha com todo cuidado, colocando ali o seu joelho diante dela, fazendo massagem nas pernas, nas patas, no corpo, para que o sangue volte a circular no seu corpo, né? Fazendo um carinho para que ela se sinta bem novamente e logo ela se estabelece. Às vezes ainda nos primeiros passos ainda dá umas tropicadas, ainda cai, né? Mas depois logo em seguida ela retoma e segue avante. Então a ovelha é um animal que realmente precisa de todo o cuidado do seu pastor, e não há nada mais reconfortante para uma ovelha do que a voz do pastor. Ela ouve a voz do pastor, ou vê o seu pastor, ela se sente confiante e reconfortante. As características do verdadeiro pastor. Sabemos que há os pastores chamados e os chamados pastores. Então, por isso que há as características do verdadeiro pastor. Um caráter íntegro. Não adianta um pastor exercitar a função de pastor pregando simplicidade se na sua vida ele esbanja, por exemplo. Como pode o líder falar sobre honestidade, por exemplo, e ser desonesto? Falar de simplicidade e mostrar-se esbanjador, falar de humildade e comportar-se soberbo. Então a melhor palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia com a mensagem do Evangelho que ele proclama. Ele pregar uma coisa e viver a mesma coisa. Ele viver e pregar, pregar e viver. É a melhor maneira
porque a Bíblia que muitas pessoas vão ler é a vida não só do pastor, a vida do crente no geral, mas principalmente a do pastor. Muitas vezes a pessoa nunca vai ler uma Bíblia, mas vai ler a vida da pessoa. Então, por isso que a gente diz que a única Bíblia que muitas pessoas vão ler durante a vida é a vida do crente, especialmente a vida do pastor. Exemplo para os fiéis e os infiéis. O texto bíblico de 1 Timóteo, capítulo 3, e versículo 2 e 3, afirma que o bispo não deve ser dado ao vinho. Como que um pastor, por exemplo, vai se atracar a tomar vinho, de repente vai ficar alterado e não vai ver as coisas claramente, como que vai fazer o seu trabalho, como que vai enxergar as coisas, se vai ser uma pessoa dado ao vinho. Não espancador, aí já diz tudo, né? Pessoa dado à violência, cobiçoso de torpe ganância, né? E tem o dinheiro como premissa da sua vida, contencioso ou avarento. A recomendação é que o obreiro seja moderado. A igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em seu líder sinais claros do fruto do Espírito, tais como autocontrole, o domínio próprio, também mansidão, bondade, amor, o fruto do Espírito ali, Gálatas 5 e 22. Exemplo para a família. Então, bom esposo, bom pai, para pregar a palavra, ensinar a palavra, claro que ele precisa dar um bom exemplo também diante da família. E um bom ensinador também, preparando mensagens de ensino, pregação expositiva da palavra e também na parte de evangelização, aconselhamento, acompanhamento de novos convertidos, visitas, reconciliação. Sempre que ele puder realizar essas coisas, claro que nós sabemos que também o pastor tem vários auxiliares ao seu dispor para lhe ajudar na obra, os evangelistas, os obreiros, para lhe ajudar nessa questão. Mas também tem a questão da administração, administrar os recursos da igreja local, patrimonial, financeiro. Então, realmente, há uma carga sobre a vida do pastor que é tremenda. Se ele não tiver a vocação e o chamado, ele realmente não resiste. Não resiste. E por isso é que a gente pergunta para as pessoas, né? Você já orou pelo seu pastor? Realmente ele precisa estar coberto pelo manto da sua oração de um modo forte, né? De um modo constante. Ele enfrenta embates. Muitas vezes nós estamos em casa dormindo, comendo um churrasco, e o pastor está lá orando a Deus, está lá com a Bíblia, preparando uma mensagem, está lendo a palavra, está lá preocupado com as ovelhas. Então o pastor precisa de muita oração, porque os embates que ele enfrenta são tremendos. E ele não está lá, nós estamos falando do verdadeiro pastor. Nós estamos falando do pastor que é vocacionado e tem chamada. Não aqueles pastores que tem um ou outro por aí, né, que estão lá pelo dinheiro, estão pela posição. Então estamos falando daquele pastor chamado, vocacionado, que tem amor pelas ovelhas, pela obra de Deus. Então ele precisa estar coberto pelo teu manto de oração, porque ele tem amor pelas almas. Então a questão do pastor é tão importante que até foi feito um manual para isso. Foi feito um manual para o pastor, né? As cartas pastorais de 1ª e 2ª Timóteo e Tito são cartas pastorais que ajudam o pastor como entender e como agir em determinadas situações. Porque há situações em que
não tem como resolver certos problemas insolúveis, não tem como resolver, não tem. Então chega-se o pastor, então Deus o capacita de uma forma extraordinária. O pastor tem uma unção diferente dos demais obreiros. Ele não caiu ali de paraquedas na igreja e, esse caiu aqui, estamos precisando de um pastor, né? Caiu esse de paraquedas, aí vamos colocar esse mesmo aí de pastor presidente, né? Sabemos que não é assim. Então é uma pessoa que ao longo da sua vida foi preparado por Jesus, foi vocacionado, então ele não caiu de paraquedas ali, foi preparado nos mínimos detalhes e recebeu, quando foi colocado as mãos sobre ele, né, para que ele fosse ungido a pastor. Então, além da preparação que já houve na sua vida, ao longo do tempo, Deus o preparando, o Espírito Santo lhe dá uma capacitação, uma unção diferenciada para que ele possa conduzir o rebanho de Deus com uma unção maior, com uma sabedoria maior. Muitas vezes você vai pedir um conselho para o pastor, para um caso insolúvel, humanamente falando, e ele traz uma solução que a gente nem imaginava, a gente nem pensou naquilo, e o pastor traz aquela solução, você faz aquilo que ele te aconselhou e dá certo, porque ele foi inspirado por Deus e se resolve o problema. Então, por isso que o pastor precisa da nossa oração, não só o pastor presidente, mas os pastores auxiliares, nossos encarregados também de congregação, que são considerados pastores, mesmo que sejam presbíteros ou evangelistas, mas são considerados pastores. Então, nós vimos que é necessário nós nos preocupar com os nossos pastores, porque eles também enfrentam a questão da impopularidade. Ou seja, muitas das vezes o pastor não é popular. O pastor enfrenta a questão de alguns achar que ele é meio fechado, outros achar que ele é meio... E há aquela questão, né? Se ele é meio sério é porque ele é meio fechado, se ele é meio sorridente é porque ele é arreganhado, se ele faz isso é porque eu tinha que fazer diferente. Então sempre vai haver uma questão, né? E o pastor tem aquele compromisso com a palavra de Deus, com a sã doutrina. Ele tem o compromisso com a palavra, o compromisso com Deus, de conduzir as suas ovelhas diante de Deus. Então ele muitas vezes vai sofrer essa questão da impopularidade, porque ele não pode jamais permitir o pecado dentro da igreja, por menor que seja, no caso de heresias, muitas vezes entrando ali de modos sutis, através de subterfúgios. Então o pastor vai estar sempre atento a pequenos detalhes que podem surgir para atrapalhar o bom andamento da obra, através de heresias, através de coisas assim que os próprios membros, ou por desconhecimento, ou às vezes até usados pelo inimigo. Então o pastor vai sofrer a impopularidade muitas vezes, porque ele vai ter a premissa de cuidar da sã doutrina da palavra de Deus e, tendo consciência do seu chamado de pastor, de conduzir o rebanho do Senhor, conduzir as pessoas, os crentes, da maneira que Deus quer, da maneira sadia, para que se tornem pessoas sadias na fé, para que não sejam raquíticas. Você olha para uma ovelha, por exemplo, num campo, uma ovelha raquítica, uma ovelha cheia de vermes, nós vemos que às vezes não é culpa do pastor. Se o pastor for um exemplo de pastor, nós vimos que ele conduz a ovelha para os melhores pastos. Muitas vezes ele deixa o rebanho no redil
e ele sai a procurar os melhores pastos, os melhores lugares. Ele vai antes lá, e antes de levar as ovelhas, ele vai lá ver como é que é, ele vê se nos pastos são bem verdezinhos, se há vitaminas naquele pasto para que as ovelhas possam comer do melhor pasto, se não há ervas venenosas por ali, se houver, quem sabe, ou ele leva para outro pasto, ou de repente ele tem que arrancar aquelas ervas venenosas, arrancar com as mãos, tem que, enfim, cuidar das ovelhas. Muitas vezes estão feridas, né? Passar um óleozinho na ovelha, tratar ela com um alimento mais sólido. Então, é a função do pastor cuidar bem das suas ovelhas. E às vezes, quando ela é raquítica, às vezes ela é desobediente. Muitas das vezes a ovelha tem um pasto bom, tem um pastor que cuida bem dela, e mesmo assim elas são desobedientes. Elas olham para o pasto do vizinho do lado e parece que ela enxerga o pasto mais verdezinho e até se arriscam a pular a cerca para ir pastar em outras pastagens, né? E se arriscando a cair de penhasco, se arriscando a serem pegas pelas onças, pelos lobos, pelos cães vadios, né? Então, muitas vezes o pastor tem que ir lá com o seu cajado, né? Com o seu cajado e apanhar aquelas ovelhas de volta, que muitas vezes elas caem de uma altura, caem num penhasco, outras vezes caem em volta de um rio com arbustos espinhentos e não consegue sair, às vezes por causa de um pouquinho mais de pasto, né, que não precisava o pastor estar ali para cuidar das ovelhas. Então o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas sempre com um ensinamento da melhor qualidade, com uma palavra vinda do céu. Antes ele já orou, já buscou a Deus, já se preparou com uma mensagem, não que a pessoa queria ouvir, mas que Deus queria transmitir para a pessoa, para que ela se fortalecesse, para que ela se renovasse e para que muitas vezes os seus problemas fossem resolvidos através de uma mensagem de avivamento ou uma mensagem de ensino, né? Mas há sempre aquelas ovelhas desobedientes, que quem sabe alguém coloca um óculos verde e ela começa a enxergar o pasto do vizinho mais verde que o pasto que ela está acostumada, né? Então há necessidade de que as ovelhas também obedeçam o seu pastor. Nós vimos que as ovelhas que são mais fáceis de serem pegas pelos lobos, pelas onças, pelos cães vadios e por outros animais, são aquelas desobedientes, aquelas que ficam mais para trás, que querem estar distante do pastor, querem às vezes se desviar do caminho. Então são as ovelhas mais suscetíveis de serem pegas. E quando são pegas, muitas vezes o pastor não consegue mais reaver essas ovelhas. Então por isso que é uma mensagem aqui, é um ensinamento tanto do ministério de pastor, quanto também para as ovelhas, para nós que somos considerados como ovelhas do Senhor Jesus, que Ele é o nosso bom pastor, deu a vida por nós. Uma mensagem para nós também, valorizar mais os nossos pastores, orar mais por eles e também valorizar mais o trabalho que eles têm para conosco, o trabalho de cuidar da nossa alma. O ministério pastoral, a missão do pastor. Então nós já vimos que o pastor é responsável pelas nossas almas. Nós vimos que ele prepara sermões, prepara ensinamentos, pregação, para que tenhamos uma vida saudável, uma vida espiritual saudável diante de Deus. A tua vara me consola, como diz o Salmo 23, a tua vara me consola. Sabemos que a vara pode ser considerada a palavra. E quantas vezes você está em dificuldade, você está triste, passando por momentos difíceis,
e a palavra do Senhor vem e te consola. O Senhor, através da sua palavra, passa aquele bálsamo na tua vida, na tua alma, te consolando. Claro que você precisa ler a palavra diariamente, assim como o pastor faz, né? Diariamente ele lê a Bíblia, ele estuda a palavra, prepara os seus sermões, os seus ensinamentos para transmitir para a sua audiência, para os membros da igreja, para a sua plateia, para as suas ovelhas. Então a tua vara me consola. Então a palavra de Deus tem o poder de consolar, poder tão grande de, seja em que situação se encontrar a pessoa, a palavra de Deus tem essa capacidade de consolar, de massagear a pessoa, a alma da pessoa. Também esta vara fala de autoridade, poder e disciplina, e também em defesa contra o perigo. Nós vimos que o pastor, ele tinha uma vara, e muitas vezes esta vara servia para as ovelhas quando davam cria, né? E às vezes a cria estava um pouco afastada da ovelha mãe, e o pastor pegava então esta vara e trazia aquela ovelha com todo cuidado para junto da ovelha mãe, porque se ela sentisse o cheiro da mão do pastor, ela poderia rejeitar a sua cria. Então, com a vara, ele puxava, né, com cuidado para junto de si a cria, né, para junto da sua mãe, e ela aceitava a sua cria, amamentava. Então, a vara tem este poder de disciplina, de autoridade e de consolo também para as nossas vidas. Então, quando diz a tua vara me consola, é isso, tem esse poder em nossa vida. O cajado que também nos consola é o Espírito Santo através da palavra. O Espírito Santo é aquele que, através da palavra, ele se utiliza da palavra para falar conosco, para consolar a nossa alma. E o instrumento do pastor é a Bíblia, e por isso que ele vive em constante oração para que o glorioso Espírito Santo então lhe inspire pela palavra para nos trazer um ensinamento, para nos trazer uma palavra que nos ajuda a permanecer em pé. Então o ministério pastoral, uma missão polivalente. A missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve o ensinamento, o aconselhamento, a evangelização, missões, bem como a pregação expositiva da palavra de Deus e o mais importante empreendimento, então, que são as missões. Para além dessas responsabilidades, o pastor age como o bom conciliador e administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos disponíveis para toda a boa obra da igreja local. Então, o pastor muitas vezes ele se torna um amigo da pessoa, ele se torna um psicólogo, se torna às vezes um administrador. A pessoa às vezes precisa de um conselho sobre alguma questão financeira. Então o pastor tem múltiplas funções. Então não esqueça, ore pelo seu pastor. Às vezes a gente vê as pessoas falando mal do pastor sem saber a história do pastor, ou sem saber o lado, né? Houve algum murmúrio, já sai, né, falando, e nós sabemos que é Deus quem coloca o pastor. Deus dá pastores à igreja. Deus não dá igreja a pastores. Deus dá pastores à igreja. É Deus quem dá. É Deus quem dá. Então o bom é não falarmos mal de pastor nenhum. Nós sim orarmos por eles. E se houver alguma coisa, então vamos orar. Vamos orar para que o Senhor que vê todas as coisas, então Ele que deu os pastores para a igreja, Ele também vai cuidar das questões, né? Se houver questões, né? Então é bom a gente ter cuidado
assim como Davi teve todo o cuidado, mesmo sendo perseguido por Saul, mesmo sendo ameaçado de morte por Saul, ele disse: não vou levantar minha mão contra o ungido de Deus, né? Se eu tiver que ser rei em Israel, um dia Deus vai abrir uma porta e vai acontecer. E aconteceu. Deus agiu de forma tremenda. Davi não precisou levantar a sua mão, a sua espada contra Saul, não precisou falar mal. Pelo contrário, até ajudava Saul. Então é um exemplo. O pastor é aquele que ao longo do tempo está sendo preparado para a obra. Nós vimos o caso de Samuel, por exemplo, né? Samuel estava ali diante da autoridade de Eli. Todo aquele tempo ele estava ali diante da autoridade de Eli, servindo a Deus e aprendendo com Eli. Depois, na hora certa, ele assumiu o seu papel. Josué estava todo o tempo ali, não se afastava do acampamento, estava ali, tinha um chamado, tinha uma vocação para pastor. Quando Moisés ficou sabendo por parte de Deus que seria recolhido, ele disse para Deus: Senhor, esse povo precisa de um pastor, e agora, Senhor, dê a eles alguém para que os conduza. Então Deus disse: olha, coloca a tua mão, ore por Josué, que eu tenho escolhido ele para ser o pastor deste povo. Então, ao longo do tempo, Deus vai preparando os seus, que serão posteriormente pastores para conduzir o rebanho do Senhor. Deus prepara, Deus chama. No caso do apóstolo Paulo, nós lemos as suas cartas, lemos as coisas que ele escreveu, achamos tão bonito a sua conversão, e parece assim que ele se converteu ali na estrada de Damasco, ali teve aquela experiência magnífica com Jesus, a quem ele perseguia. E a gente imagina que a partir dali ele já começou a pregar e já logo em seguida já se tornou no grande apóstolo Paulo. E nós sabemos que houve uma preparação, houve um desenvolvimento do seu ministério, só depois é que ele então se tornou no apóstolo Paulo. Então houve a compreensão, Deus revelou as coisas para ele. Ele já era sábio, ele já tinha estudado em faculdades, ele era conhecia e falava muitas línguas, mas isto ele aprendeu nas coisas da terra. Mas houve uma preparação espiritual, uma preparação por parte de Deus para que Paulo se tornasse naquilo que ele se tornou. Então houve um preparo ao longo dos anos. Então, claro que a Bíblia nos diz que se alguém almeja o episcopado, faz bem, almeja um bom ministério, mas é um ministério para quem tem vocação, é um ministério para quem é chamado para exercer, porque é um ministério de desafios. É um ministério de desafios, você vai ser desafiado, muitas vezes vão falar mal de você, vão levantar calúnias, vão falar coisas que não condiz com a verdade, né? E se você não estiver firme, se sua família também não estiver junto com você, estruturada, de repente vai cair todo mundo, né? Então você tem que estar firme, sua família também firme, porque é um ministério árduo. Então por isso que eu digo, vamos orar sempre pelos nossos pastores e também pelos nossos obreiros em geral, que também sofrem perseguição, maledicências e falatórios e fofocas e coisaradas, né? Sempre tem, mas o pastor ele está mais de frente, por ser um cargo maior, então ele está mais suscetível a esse tipo de coisa. Está muito bom de falar sobre o ministério de pastor, mas já fizemos aqui um pequeno resumo da lição 9, o ministério de pastor. Fica o convite para que na semana que vem estejamos juntos novamente para estudar a lição 10, o ministério de mestre ou doutor.